Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Já estamos com mais de 170 estudos e eu agradeço a Deus porque até aqui o Senhor nos sustentou. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá uma olhada no nosso canal, tem muitos estudos e eu posso, assim, confessar para você, todos é o Senhor que tem me auxiliado, todos o Senhor tem dado tema e tem estado presente. Então, não se inscreveu? Se inscreva, faça comentários, dá seu like e compartilhe. Nós vamos entender, e eu gosto muito de estudar Salmos, porque o rei Davi, ele nos traz assim, além dele ser humano, de mostrar que ele também teve seus defeitos, ele traz nesse salmo que nós vamos ver que enquanto ele fugia do filho dele, Absalão, ele fugia sabendo que era uma consequência do que ele tinha feito e Deus avisou que iria acontecer, mas ele em tudo, ele clama ao Senhor. Vamos ver logo após a vinheta? E naquele momento de desespero de Davi, ele estava passando por afronta, ele estava passando por vergonha, mas ele se lembrou que ele tinha uma rocha, que é abrigo, que é segurança, que é onde ele podia se refugiar. Vamos ao tema de hoje? Rocha, mais alta que eu. Salmo 61 é o salmo que nós vamos estudar, do versículo 1 ao versículo 8. Nesse contexto, então, como eu já falei, o rei Davi estava fugindo do filho dele, Absalão. E ele derramava-se diante de Deus em orações. Ele estava numa situação cruel. É interessante assim, para ele não matar o filho dele, ele preferiu fugir. É interessante, é algo que a gente para pensar e a gente vê assim, que estratégia. Mas ele sabia, né? Ele estava fugindo, estava sendo humilhado e olha, ele estava sendo até amaldiçoado por um homem chamado Simei. Segundo Samuel 16, 5 e 7, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando e atirava pedras contra Davi, contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, ele continuava amaldiçoando Davi. Por que eu trouxe esse versículo? Para a gente ver que tem horas que as pessoas elas estão simplesmente sendo usadas para nos atormentar. Mas quando você vê aí, Davi ele precisava fugir, Davi ele tinha os homens mais valentes no exército dele. Mas ele teve essa estratégia de fugir. Foi Davi que tomou a decisão. E aí a gente vai entender por que Absalão, que era filho dele, queria o trono dele. Não só isso, ele também queria a morte do pai dele. Segundo Samuel 16 e 11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda esse benjamita. Porque o benjamita, que é Simei, ele estava amaldiçoando Davi porque ele culpava Davi pela morte de Saul, pela morte dos filhos de Saul. E aí a gente vai entender um homem chamado Davi. Ele teve essa perseguição do filho dele que queria matá-lo. Ele foi traído por Aitofel, que era conselheiro dele, um homem que eles tinham assim como se fosse o próprio Deus falando. Segundo os historiadores, Aitofel, ele era avô de Betseba. E segundo os historiadores ainda, os teólogos, Aitofel, quando Davi se casa com Betseba, que ele se afasta de Davi, porque ele achou que o que Davi fez não foi coisa correta, né? Segundo Samuel 16 e 23. E era o conselheiro de Aitofel que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Então era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. E ele fica. E Davi, lembra que eu falei para você que ele sabia que o que ele estava vivendo naquele momento era consequência do pecado dele contra Urias?
É isso que é interessante, que esse salmo ele nos traz, que dá pra gente pensar. Vamos lá, segundo Samuel 12:11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Então, se a gente olhar um pouquinho mais e um pouquinho mais profundo nos versículos, Deus fala assim, ó, o que você fez em oculto, eu vou fazer às claras. E esta palavra estava justamente se cumprindo. Vamos lá, segundo Samuel 16:21, conselho de quem? De Aitofel, tá? E disse Aitofel a Absalão, possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Para você ver como o que Deus fala se cumpre. É por isso que eu trouxe para você entender. As promessas de Deus se cumprem. O que Deus prometeu na tua vida se cumprirá. Só tenha calma, porque Deus é fiel. E Davi, ele sabia justamente, olha que lindo, que aquela maldição que Simei estava jogando, lançando nele, Deus transformava em bênção, porque Davi sabia o porquê que estava acontecendo aquilo com ele. Segundo Samuel 16:12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Porque eles estavam assim indignados, porque Davi não mandou fazer nada contra aquele homem que estava jogando pedra amaldiçoando. Mas Davi falou assim, para quê? Essa maldição, tudo isso que ele está falando, Deus vai transformar em bênção. É justamente isso para você entender. Tem coisas que acontecem na nossa vida que no momento a gente acha que é maldição. E depois a gente vê que aquilo lá foi bênção de Deus para nós. E Davi, ele clama ao Senhor diante desta situação de tanta angústia, humilhação e desprezo. Vamos ao Salmo 61, o verso 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Olha que tremendo. Davi estava mostrando que mesmo ele sofrendo a consequência do erro dele lá com Betseba, eles tinham um Deus que ele ama quando a pessoa se arrepende do seu pecado. Existe um Deus que quando existe arrependimento do pecador, ele o traz para si, ele cuida, ele trata, ele ouve a oração. E Davi, ele era um homem que costumava orar, ele sabia que Deus ouvia a oração dele. Você sabe, você tem essa certeza que Deus ouve a sua oração? E eu quero te dizer que Deus ouve a tua oração, principalmente quando você se arrepende daquilo que Deus fala para você. E Davi fala assim, atende a minha oração, Deus, dê ouvidos à minha oração, Deus inclina-me, inclina o teu ouvido para ouvir a minha oração. E ele sabia que Deus fazia. Salmo 5, verso 1, diz assim, dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras, considera os meus pensamentos íntimos. Que tremendo você saber que Deus, ele te entende, Deus, ele te conhece, ele conhece cada célula do teu organismo. E ainda Davi fala no Salmo 39:12, ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. E Deus não se cala, só que tem o tempo certo para ele resolver, para ele te atender, para ele se levantar a teu favor. E Salmo 61, verso 2. Desde o fim da terra, clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Que tremendo, que oração profunda, fim da terra. Desde o fim da terra, ele estava longe de Jerusalém, ele estava banido do trono dele, ele estava assim com o coração angustiado, e ele fala assim, quando o meu coração estiver desmaiado, sem forças, estiver abatido, estiver angustiado, estiver quebrantado, leva-me para esta rocha que é mais alta do que eu. Olha o Salmo 34:18, que ele diz, perto
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto daqueles que são humildes, daqueles que estão buscando, clamando, invocando o nome do Senhor. O Salmo 42, verso 6 ainda diz assim: ó meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti eu fixo o meu pensamento. E a gente para um pouco para pensar. Em quem você está colocando a tua confiança? A quem você está pedindo ajuda? Deus é o teu socorro. Deus é a tua fortaleza. Deus, Ele é a tua ajuda, o teu auxiliador. Ele é aquele que te sustenta. E quando Davi fala assim, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, para um lugar de refúgio, leva-me para uma fortaleza alta e segura. É como se Davi estivesse falando assim, Senhor, me leva para eu ver as coisas que estão acontecendo, mas que não venham me atingir, porque ele sabia o que estava acontecendo. E Salmo 62, verso 2 fala assim, só Ele, olha para você entender, só Ele é a rocha, é a minha rocha de salvação, meu baluarte, ou seja, meu castelo forte, minha torre forte. Ele jamais me deixará desesperar, mesmo sofrendo a consequência do pecado. E ele ainda fala no Salmo 18, verso 46, o Senhor vive, bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Agora você olha assim, nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Jesus ressuscitado, um Jesus que venceu a morte, um Jesus que está conosco, que nos auxilia, um Jesus que nos sustenta. Esse é o nosso Deus. Salmo 61, verso 3. Aí Davi fala assim, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Aí você pode falar assim, ué, mas ele não estava fugindo do filho dele, ele não estava fugindo de Absalão, mas olha a fé dele, Deus, tu tens sido, tu és um refúgio, tu és uma torre forte contra o inimigo, eu sei quem tu és. Aí eu pergunto para você na hora do desespero, qual é a tua atitude? Olha a atitude do rei Davi, por isso que quando o Senhor fala o número dos salmos, eu venho e trago estudo para você. Olha a atitude do rei Davi, mesmo novamente, eu estou falando, mesmo diante de consequências, e consequências graves. Salmo 18, 2 ainda Davi fala assim, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Será que você está enxergando Deus assim? Será que você está podendo se refugiar, clamar, Senhor, eu quero estar em Ti, eu quero estar escondido, eu quero estar refugiado, seja o meu escudo, Tu és a minha força, Tu és a minha salvação, Tu és o meu alto refúgio. O Senhor é. Você quer? Se achegue a Ele, que você vai se sentir restaurado, você vai se sentir renovado, você vai se sentir mais forte para passar por esta luta, por esta dificuldade. Salmo 61, verso 4. Aí Davi fala, eu habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Sei lá que é amém, assim seja, né? E a gente vê, primeiro, habitarei no teu tabernáculo para sempre. O tabernáculo, para Davi e para eles lá, era assim, eu vou habitar na tua casa, na tua presença, porque lá era onde estava a arca. E ele fala assim, eu abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, porque em ti eu me sinto seguro. Ele fala no Salmo 27, verso 5, pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, Deus me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, e estarei o quê? Em segurança. É assim que o Davi, o rei Davi, o salmista Davi fala. Para quê? Para que nós possamos entender que Deus é refúgio, é fortaleza. Salmo 61, verso 5. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Ouviste
Deus ouve a nossa oração, Deus ouve quando a gente faz promessa para Ele. E voto é justamente uma promessa voluntária, são feitas com sinceridade para agradar a Deus, em algo que a gente quer. Ô Senhor, olha, não é barganha não, mas é coisa que a gente faz voluntariamente para o Senhor. Salmo 56, verso 12. Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Olha os votos, que interessante. Jó 22 e 27 diz assim: tu orarás a Deus e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu quero fazer tal coisa, Senhor, e a gente não faz? Quantas vezes nós até fazemos votos, porque ainda é coisa que muitas pessoas fazem, promessas voluntárias. Aí o Senhor atende e não faz, fica em débito com Deus. E Davi fala assim: a herança, Senhor, sabe? A parte que tu tens para mim nas bênçãos espirituais de Israel. E Davi, ele fala tanto, falando do Senhor, do trono eterno, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como ele fala nas promessas que Deus tinha feito para ele. No Salmo 16, 5 e 6, Davi fala assim: Senhor, tu és a minha parte na herança, tu és o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Quantas vezes você está preocupado com o dia de amanhã e você se esquece que a Bíblia fala assim: o dia de amanhã não te pertence, basta cada dia o seu mal, viva hoje. A gente se programa para o dia de amanhã, mas preocupado com o dia de amanhã não é algo legal que nós fazemos. A preocupação é algo que nós temos que colocar no Senhor, lançando no Senhor a nossa preocupação, a nossa ansiedade, e tem certeza, Ele cuida de nós. Salmo 115, verso 13, fala assim: Ele, quem? O Senhor, abençoa os que temem. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor abençoa, Deus abençoa aqueles que temem o Senhor. O temor ao Senhor, a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. E no Salmo 61, verso 6, olha a confiança do rei Davi: prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. É interessante que tem teólogos que falam que Davi viveu 70 anos, né? Mas assim, dia certo que a Bíblia registra, não dá pra gente afirmar, mas a maioria dos teólogos fala que foi 70 anos. E no Salmo 21, verso 4, fala assim: Ele te pediu vida, e tu a concedeste, vida longa e dias felizes sem fim. Poxa, a gente para um pouco para pensar: dias felizes, vida longa. Como Deus é bom, como Deus é tremendo. O Senhor nos concede vida, o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta nesta caminhada. E o que nós fazemos? Será que nós estamos sendo gratos? Será que nós estamos olhando para o Senhor, pagando as promessas que nós fizemos ao Senhor? Mas é promessa que nós fizemos, olha a promessa que Davi fala, é promessa de gratidão, é promessa que eu vou cantar, eu vou salmodiar, eu vou te adorar. Esta era a promessa de Davi, esse era o voto. E aí a gente olha assim no Salmo 72, verso 15, que ele tenha longa vida, que lhe tragam ouro de Sabá, por ele intercedam sem cessar e o bendigam todos os dias. É mostrando uma vida saudável, uma vida onde nós vamos viver e não vivendo sozinho. Porque sempre nós temos pessoas que Deus levanta para nos acompanhar. Sempre nós temos pessoas que Deus levanta para interceder por nós, para nos abençoar, para nos ajudar. Então, quando o salmista fala, a gente para um pouco e pensa: prolongarás os dias dos reis e os seus anos serão como muitas gerações. E aí a gente entende, ele pede vida longa e Deus concede. Salmo 61, verso 7, ainda o salmista fala assim: ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Deus é tremendo, Deus cuida dos detalhes. Deus, quando nós queremos depender de Deus, Ele fala assim: então filha, descansa, eu cuido de ti. Mas o que é para você fazer, minha filha? É para você orar, é para você se alimentar da minha palavra, é para você fazer a boa obra para que os homens vejam
Mas não é fazer a boa obra para o teu nome, para o nome assim, ó, da missionária Shirley, não. É para que a glória do Senhor seja vista pelos homens. E nós fazemos a nossa parte. Salmo 86, verso 11, diz assim: revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema o teu nome. A gente vê nesse versículo 11, ô Senhor, mostra o teu caminho, eu sei que a tua palavra está aí, me conduza, Senhor, em fidelidade, que eu seja fiel, me ajuda. Orienta meu coração, Senhor, para que eu tema o teu nome, porque você quer ser feliz? Tema o Senhor, porque se eu temo o Senhor, Ele me sustenta, Ele me ajuda, Ele me fortalece e Ele me guia. Salmo 61, verso 8 é o último versículo. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para sempre, para pagar os meus votos de dia em dia. Outra versão. Assim, com salmos, hinos e canções para sempre exaltarei o teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Tem vezes que eu pego o clarinete e eu falo, Senhor, eu vou tocar para ti. E eu começo a tocar. E eu sinto a presença do Senhor inundando o meu quarto. Eu sinto o Senhor comigo. Como é gostoso você fazer algo para agradar o Senhor. E o Senhor, Ele te honra. Salmo 30, verso 12. Para que todo o meu ser cante louvores a ti. E não se cale, ó Senhor Deus meu. Ações de graças te dedicarei por todo sempre. Aí a gente vê que interessante. Não é voto tolo. Ao contrário, é voto de gratidão, mas é de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. Com todo o meu ser, cantarei louvores a ti. E como os salmos a gente vê que tem hinos de gratidão, de adoração, que mostram o quanto nós devemos confiar no Senhor, para que todo o meu ser cante louvores. E no Salmo 116, verso 12, o que darei eu ao Senhor? Como que eu posso agradar esse Deus tão tremendo? O que eu posso fazer? Como que eu posso retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem para comigo? E o Salmo 116, 12 é isso que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E a gente vê que o Senhor, Ele se agrada. O Senhor, mesmo Davi passando por aquela tribulação, Davi ainda pergunta para o Senhor, ô Senhor, que eu posso? Como que eu vou pagar meus votos? Eu sei que eu vou estar lá, eu sei que o Senhor já me deu vitória. Quando a gente lê a profundidade desse salmo, mesmo sofrendo, mesmo vivendo a consequência dos seus erros, o rei Davi ele não deixou de confiar, ele não deixou de buscar o Senhor, a fé que ele tinha, que Deus ia agir, que Deus sim daria o livramento, que Deus sim iria auxiliá-lo em todas as situações, era viva, era verdadeira, independente do que estava acontecendo, ele confiava que Deus ia agir a favor dele, ele confiava que ele não precisava fazer algo contra o filho dele, mas que Deus ia agir nesta situação. Salmo 59, verso 16. No entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. É Salmo 59, verso 16. E você olha especialmente quando você não está bem, quando você está oscilando, quando você está clamando ao Senhor, está vivendo alguma crise, independente da crise. Deus é o teu refúgio. Que você possa confiar nele, que você possa colocar o teu coração diante do Senhor, assim como o rei Davi fez, independente da situação. Você possa entender que ele é rocha, rocha firme e rocha segura. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha te ajudar a passar por todos os momentos confiante que dele vem a vitória. Jesus te abençoe, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar? Deus te abençoe.